Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu venho pensando a partir dos dias de hoje, a partir do dia de hoje, que é a possibilidade de fazermos uma espécie de advertência coletiva. Às vezes, quando estamos em uma empresa, pública ou privada, quando uma pessoa comete um erro e ela é primária ou secundária, há uma espécie de advertência. Ou seja, você praticou um erro aqui, mas vamos te dar uma ou duas oportunidades para você, até você se adaptar à ética da empresa. Porém, na vida coletiva, na vida pública, na vida política, muitas das vezes temos poucas oportunidades de, ao errarmos, termos por parte da opinião pública uma advertência. Porque dados são, ou seja, a emergência de dar respostas, às vezes é tão grande que a pessoa, mesmo errando eventualmente, sem um dolo qualificado, ela é imediatamente taxada como merecedora das mais duras reprimendas. Mas será que é sempre assim? Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like, compartilhe, se inscreva para que o nosso canal cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Esse canal que quer ampliar um pouco mais nosso debate, para que nós não ficamos apenas no pensamento binário, o lá e o cá, o nós e eles, e para que a gente traga para a escola pública a importância do debate sendo feito a partir do magistério. Nós, professores, estamos desempoderados também porque estamos e somos pessoas sem voz. Então esse canal também tem o objetivo de convidar a classe dos professores para o debate público. Professores, vamos para o debate público. Não vamos ficar desempoderados porque não temos voz. E para termos voz, precisamos ter narrativas no magistério, do magistério e de pessoas que são do magistério. Mas vamos lá. Hoje aconteceu comigo um fato muito curioso e que me assustou muito em uma escola, e eu fiquei pensando na possibilidade até daquilo dar um problema para mim. Naquelas brincadeiras que nós temos, às vezes, com um ou outro estudante, então temos alunos que às vezes, imitando gay, e às vezes me abraça, eu falo assim, brincando, opa, sou homofóbico, mas brincando com eles. Não sabe aquelas brincadeirinhas de homens? Acho que você é meio viadinho. Aquelas bobeirinhas que a gente faz de vez em quando entre héteros, que até há pouco tempo atrás, quem fazia muito essa brincadeira no próprio programa era o Jô Soares, com as pessoas que trabalhavam com ele, com Bira, e acho que esse fulano é meio viado, aquela coisa toda. E o auditório ria, nós ríamos, né? E eu faço às vezes essa brincadeira com eles. E hoje alguém fez essa brincadeira, alguém me chamou com uma voz assim, um tanto quanto efeminada, aí eu pensando que era um desses garotos, não, era um aluno que realmente era gay. Aí eu caí e falei assim, eu sou homofóbico. Aí depois eu percebi que era ele, desculpa, que eu pensei que era outra pessoa. Mas imagine se tem uma câmera
E esse caso vai parar numa TV da vida. Pronto, prato cheio. Professor homofóbico pratica pedofilia. Seria complicado. Porque como eu ia explicar que eu tenho esse tipo de gracejo com alguns alunos, com alguns estudantes, mas que naquele momento eu tinha confundido aquele aluno que realmente é gay com os outros. Não que não tenha sido, aí eu teria que me explicar que sim, foi homofobia, mas foi sem querer. Como eu iria explicar que a homofobia, que foi uma homofobia sem querer, que foi uma homofobia culposa, mas não dolosa? Complicado, muito complicado. E isso me fez pensar na possibilidade de nós criarmos socialmente um tipo de advertência social. Ou seja, uma pessoa quando faz alguma coisa, quando fala alguma coisa aparentemente contraditória em uma oportunidade, e essa pessoa não é conhecida, sobretudo, é importante dar um tempo. Dar um tempo para que... porque uma vez, um erro que aparente uma contradição não revela a vida da pessoa. Porque o homofóbico, ele é homofóbico durante a vida. E eu, além de não ser, tenho quase 1000 vídeos onde eu sou um defensor dos direitos constitucionais de várias formas de sexualidade. Então, mas as pessoas não me conhecem ainda. Muita gente, é claro. Mas, por exemplo, o Jô Soares, as pessoas conheciam. E quando ele fazia esses gracejos no programa, acho que você é meio viadinho. Fulano de tal, Bira é viado. Aquilo não aparecia como homofobia, talvez hoje um pouco mais, porque o Jô Soares era conhecido. Então, ele não precisava de uma segunda, terceira chance. E eu venho pensando muito nisso ultimamente, da gente criar espaços de tolerância, porque um erro não necessariamente é um erro com dolo. Às vezes é um erro, no meu caso, uma homofobia culposa, mas não dolosa. Eu não tive a intenção de cometer a homofobia. Mas nas nossas vidas sociais, a gente tem essa brincadeira entre héteros, né? Acho que você é meio viadinho. Tá, mas isso passa, né? Isso passa. Isso não é homofobia. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas não percebendo quem estava falando comigo, eu achei que fosse um dos meninos que a gente faz esse tipo de gracejo um com o outro, aí eu acabei falando isso para um homossexual. Depois tentei timidamente me desculpar, mas já havia sido falado. E nós precisamos desse tipo de tolerância. Sobretudo no ambiente escolar, criar espaços de negociação, espaços de debate, porque uma das maneiras de conhecermos a sociedade, inclusive a do futuro, é porque vários tipos de cidadania estão sendo formadas na escola. E essa cidadania imediatista, onde as pessoas judicializam tudo, onde nada é debatido, tudo é postado, está sendo criada também a partir da escola. A judicialização da vida a partir da queixa do professor à direção, ou seja, não há como aprendermos a fazer política se não for, a princípio, na escola. Mas, então, a maturidade de criar espaços de
diálogo entre professores e alunos a partir dos representantes de turma, a partir dos conselhos de classe, a partir de várias organizações estudantis que se formam no país, e às vezes eles visitam a escola porque tem eleições para o cargo A, para o cargo B. Então, criar nas escolas esse tipo de negociação, ensinar os alunos a eles conversarem com o professor e debaterem relações com o professor. E não esse negócio de tudo aconteceu em sala de aula com o professor ou não, direção. Aconteceu porque senão a gente cria essa sociedade louca que, além de não saber dialogar, não sabe, não entende que uma fala só não pode determinar o destino e o futuro de uma pessoa, como muitas das vezes acontece. Né? Então, por exemplo, sempre falo sobre isso. Se 3 alunas, 3 mulheres falarem fulano de tal passou a mão em mim, acabou a vida do cidadão. Não. Coletivamente, a gente tem que aprender a fazer a advertência coletiva. Da mesma maneira como a gente faz advertências numa escola, em relação a alunos, em relação a professores também, advertências em relação a funcionários, a sociedade tem que amadurecer no sentido de fazer advertências sociológicas ou sociais em relação a alguma pessoa. Porque a fala de uma pessoa em uma oportunidade, mesmo contraditória, ela pode ter outros e muitos contextos. Eu sou muito defensor do direito da pessoa errar e até falar uma bobagem. Porque nós, sanguíneos, erramos muito. E há bobagens que eu já falei que ainda bem que ninguém gravou. Então, quando o William Vac falou aquela bobagem sobre negros, por mais que aquilo tenha sido contraditório, se cai na minha mão, eu não publico. Eu não publico porque eu só conheci uma fala errática dele. E ele falou no particular para uma pessoa. Então, se cai na minha mão, eu não publico. Porque vai que seja uma bobagem, falada no momento de gracejo, no momento impensado. Então, eu acho que uma fala não deve onerar a vida de uma pessoa. Por exemplo, eu falei pensando que era um hétero que estava mexendo comigo. Aí eu falei, sou homofóbico, hein? No sentido assim, não me abraça não, que eu não gosto de viado. É um gracejo que a gente faz entre héteros. Né? Tipo assim, a minha preferência sexual é mulher, não fica me agarrando não. E pensando que eu estava falando com um hétero, eu acabei falando isso para um rapaz que é gay. Aparentemente, ele aceitou as minhas desculpas, mas vai que alguém filme, mande para Globo, mande para Record, pronto. Acabou a minha vida, né? Pro homofobia na escola, ou seja, não haveria da minha parte, em relação a mim, penso que essa advertência sociológica, bom, ele falou isso, mas e a vida dele como professor durante esses anos todos? E os quase 1000 vídeos dele, vamos ver se realmente a homofobia se encaixa. É importante a gente criar esse hábito de fazermos a pergunta a respeito da tolerância, a respeito da advertência coletiva. Mas como fazer advertências coletivas
se todos os espaços coletivos que tínhamos foram detonados. Até os espaços da pelada final de semana, onde jovens e adultos batiam uma bola, viraram condomínios. São áreas observadas, quando não viraram condomínios, são áreas observadas pelo tráfico ou pela milícia. Os bailes e os clubes que nos encontrávamos aos finais de semana ou durante a semana, como em Barra do Piraí, Royal Sport Clube, Central Sport Clube, Barra Tênis Clube, onde havia um encontro regular, esses espaços foram solapados. As fábricas onde trabalhávamos e criávamos cooperatividades trabalhistas, os trabalhadores saíram das fábricas, estão dispersos na cidade. Por mais que estejamos juntos nas escolas, a pauta do trabalhador unido nas fábricas pautava também o movimento dos professores. E os professores também estão dispersos entre si, muitos criando os fake news contra a sua própria profissão, às vezes, nas plataformas. Então, se na nossa vida comum do trabalho regular e da vida regular do lazer, se os espaços coletivos foram solapados, como agora, dispersos na rede, vamos criar espaços de advertência coletiva contra o erro, numa sociedade que necessita clicar, fazer o cyberbullying, fazer o linchamento social, realizar fake news. Bom, se a fake news se baseia na mentira, imagina a fake news baseada na veracidade, ou seja, naquilo que aconteceu, na verossimilhança. Essa é a palavra certa. Se a fake news se baseia na mentira, bom, se eu falei isso e há uma verossimilhança do que eu falei com homofobia, imagine se isso cai na rede, imagine se isso cai nas mãos de um desses haters que me xingam todos os dias nas redes sociais. A escola é um lugar importante para a gente pensar nisso, e é uma pena que o professor da rede regular de ensino não tenha voz na sociedade. Como a gente perde com isso? Porque a gente está aqui onde a sociedade do futuro, quiçá do presente, está nascendo. E a gente percebe que o banqueiro, por razões lógicas, tem mais voz que o professor, tem a sua narrativa colocada na questão do teto de gasto, do tripé econômico, da necessidade de não gastar, e nesse não gastar, o aplicador se apropria do erário público no sentido de receber juros. Então o banqueiro tem narrativa. O artista, o sambista tem narrativa. Se ele fala alguma coisa, aquilo por ele ser famoso gera uma repercussão. A atriz famosa, enfim. Há uma série de grupos sociais que têm a sua narrativa. O professor em si está sem narrativa. E ele tem uma visão panorâmica da sociedade que está sendo vivida e sendo gerida a partir do núcleo escolar. E ele não ter voz é uma perda muito grande para a sociedade. Assustado com o que eu fiz e com a repercussão que isso poderia causar, e eu nem sei qual será o desdobramento, estou até me colocando, estou até me antecipando, porque vai que, porque tinham outras pessoas por perto. É isso aí. Bom, se eu fosse obediente, se eu fosse do politicamente correto, eu nem brincaria com aluno mais, porque agora não se pode mais brincar. Não se pode mais brincar, não se pode mais abraçar, ou seja, a deserotização da vida chegou nos nossos espaços escolares também. As pessoas estão deserotizadas e a deserotização chegou. Você não pode
se atrair por pessoas e tocá-las, abraçá-las, como nós brasileiros tínhamos o hábito de fazer. É assim, mas eu, como sou teimoso, se eu fosse mais obediente, gente, eu não brincaria mais com o aluno, né? Se eu fosse obediente, mas eu sou desobediente, sou um cara rebelde. Aí eu brinco com o aluno, de repente, numa dessas pode acontecer alguma coisa não muito agradável. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Voltamos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.